Fala galera, Tio Uli na área, galera do grupo de mentorados, galera do grupo do Close Friends 1, 2 e 3. Estamos fazendo aí esse vídeo sobre uma empresa chamada Suzano Papel, que é uma protagonista aí do setor de papel e celulose. Há bem pouco tempo ela concluiu a aquisição da sua maior concorrente nacional, a Fibria, que era controlada pela família Hermínio de Moraes mais o BNDES. Então a gente vai dar um pequeno overview aqui sobre essa empresa, vamos depois falar um pouco dos números dela e vocês vão saber por que eu acho que essa é uma boa empresa para a gente especular ao invés de investir, tá? Então, como é que começou a história da Suzano Papel? Lá em 1924, o imigrante Leon Pfeffer iniciou as atividades de revenda de papéis nacionais importados. Em 1939, ele deu início na primeira fábrica de papel do grupo. Em 1955, ele deu um passo em relação ao cultivo de eucalipto, que era pioneiro para a época. Em 1956, ele fez a aquisição da fábrica de Suzano. Já na década de 60, veio aí com mais uma aquisição do controle acionário das indústrias de papel Rio Verde. E aí a gente já vê o DNA da empresa com relação a atividades empresariais, de fusões e aquisições, tá? Lá em 1975, ela iniciou as exportações de papel para a Europa, e o Brasil ele tem um DNA muito bom para o setor de papel e celulose, devido às naturezas naturais, os recursos naturais abundantes que a gente tem, principalmente na área de energia e de florestas, tá? Em 1982, a Suzano lançou o papel Report, que pode ser aí considerado o produto mais famoso da empresa. Todo mundo que trabalha aí em algum escritório já viu aquele calhamaço de papel Report. Em 1992, iniciou-se a produção de celulose pela empresa Bahia Sul. Em 2004, ela incorporou a Bahia Sul e aderiu aí ao nível 1 de governança corporativa e profissionalizou a gestão, ou seja, a família Pfeffer saiu de cena e aí eles começaram um processo de profissionalização da gestão da mesma, com alto nível de governança corporativa. Em 2005, mais uma aquisição, que foi aí o caso da Ripasa, ela adquiriu 50% dessa empresa. Em 1902, ela realizou uma oferta pública de ações, porque o setor de papel e celulose ele é dolarizado, e aquele nível de dólar que perdurou aqui no Brasil por quase 7 anos, abaixo de R$2, por volta de 2,30, era muito prejudicial para a empresa, e ela consumiu todo o seu equity. E ela teve que fazer uma nova chamada de capital, e com a estrutura de capital da empresa organizada, equilibrada, a gente viu aí uma explosão no preço das ações, mostrando na prática por que às vezes uma diluição do acionista pode gerar sim grandes ganhos na cotação, tá? Em 2015, ela organizou os seus negócios adjacentes, eucalipto geneticamente modificado com aumento da produtividade. Isso foi desenvolvido pela empresa do grupo, a Futuragene, que é aprovado pelo uso comercial no Brasil aí. Em 2017, iniciou-se a produção e vendas do tissue, que é um tipo de produto com valor agregado que aumenta as margens da empresa. E em 2017 foi o ano que ela migrou também para o segmento do novo mercado, na B3. Isso aí destravou muito o valor da empresa, tá? Vamos agora para o perfil corporativo, outro ponto interessante da empresa. Então ela é uma empresa de base florestal, com mais de 90 anos de atuação marcados por inovação e pioneirismo. A Suzano é uma empresa 100% brasileira, tá, galera? Isso é importante, tanto do ponto de vista patriótico nosso, para a gente ter orgulho de uma empresa com tamanha relevância internacional, mas também para entender o porquê alguns motivos sucederam aí essa venda da Fibria para a Suzano. Porque eu acho que o governo seria muito mais resistente a passar o controle da empresa para uma empresa de capital internacional. Por mais que o Brasil venha aí com uma pegada mais liberal a partir do governo Temer,
a gente tem que entender que o nosso DNA brasileiro, ele é muito estatal. O portfólio de produtos da empresa contempla papel de imprimir e escrever revestido e não revestido, papel cartão, papel tissue, celulose de mercado e celulose fluff, tá? 3 fábricas integradas de papel e celulose compõem aí o parque fabril da empresa. Um de produção de celulose no estado do Maranhão, que é a unidade Imperatriz, e a Futura Gene. 2 unidades são localizadas no estado de São Paulo, a unidade Suzano e a unidade Limeira, e uma no estado da Bahia, que é a unidade de Mucuri. Uma fábrica de papel não integrada está localizada em São Paulo, que chama-se a unidade Rio Verde, e uma produção de celulose no estado do Maranhão, que é a unidade de Imperatriz. E também temos aí a Futura Gene. Então a gente termina aí o perfil da empresa e agora a gente vai falar um pouco da estratégia dela. A estratégia dela é ganhar cada vez mais competitividade estrutural, ou seja, aprimorar continuamente a eficiência operacional e a competitividade dos seus ativos. Ou seja, a celulose ela é uma commodity e assim como todas as commodities, elas sofrem de flutuações de preço. Então vão ter momentos que a celulose vai estar muito demandada e o preço vai lá para cima. Como vai ter momentos que a celulose vai estar menos demandada e o preço vai cair. E às vezes que eu vi na minha experiência como investidor a celulose cair foi justamente por excesso de oferta no mercado. Então essa compra da Suzano sobre a fibra tem um caráter um pouco de controlar um pouco esse output de celulose no mercado mundial, tá? E a competitividade dos ativos passa muito por isso. Porque se a celulose tiver um preço baixo e os custos estiverem acima, vai ser mais interessante para aquela empresa temporariamente interromper a produção. Então, por isso que eles falam de competitividade. Quando eles falam em competitividade, é manter o custo baixo, tá? Então, para isso, eles vão fazer utilização de tecnologia genética, que é a Futura Gene, e de clonagem para elevar o incremento florestal anual. Ou seja, eles querem produzir mais celulose com a mesma quantidade de mudas. Outra coisa é a implantação de orçamento matricial para otimização de custos fixos e despesas, que é uma técnica moderna aí de combinar outros fatores nesse planejamento de produção. Quando eles falam de negócios adjacentes, eles estão falando de botar foco no desenvolvimento de novos produtos provenientes da base florestal, com alta rentabilidade e escalabilidade, que inovam e quebram paradigmas. Ou seja, é o valor agregado de alguns produtos. Aqui eu já falei dos segmentos de tissue e de biotecnologia também. Porque a partir da celulose eles conseguem produzir novos plantios, com uma produtividade mais elevada, só que eles também conseguem gerar energia sustentável a partir da celulose. Então, o futuro é muito dependente de inovações tecnológicas. Demorou? O redesenho da indústria, a estratégia para reduzir a variabilidade do retorno da indústria. Como eu disse, o setor de papel e celulose, ele rege os seus preços por oferta e demanda. Então, quando eles falam de redesenho da indústria, é a consolidação, tá? Então, eles querem retornos menos voláteis, eles querem um ROIC do setor que hoje é muito independente de variáveis exógenas, como eu falei, o câmbio, o preço da celulose, e uma indústria de capital intensivo. Então, é muito importante que eles controlem o output do setor como um todo. E para isso, eles vão usar técnicas de verticalização, ou seja, desde o manejo florestal até a produção de papel e comercialização do mesmo, internacionalização para que haja um hedge natural em termos de custos e receitas, e acordos comerciais, porque provavelmente a celulose entra em algumas cotas, pelo Brasil ser muito competitivo, como também acordos de qualidade, né? Então, o Brasil ele pode ser penalizado em algum momento quando a empresa tem uma unidade fora do Brasil, ela está diversificando o risco legal dela, tá bom? Aqui a gente já falou de estratégia. Vamos falar agora de alguns números da empresa, que é o seguinte.
72% da receita líquida é advinda de exportações, por isso a dependência de um dólar alto para a empresa. A celulose, ela representa 68% da receita operacional líquida, tudo isso aí baseado no terceiro trimestre de 2018. Então a Suzano produz aproximadamente 3,6 milhões de toneladas de celulose de mercado. E o custo caixa de produção da celulose de mercado de R$ 602 por tonelada. Por isso é tão importante ela manter aquela competitividade marginal. Já o papel, que tem um valor agregado mais alto, representa 32% da ROL. E a produção de papel da Suzano atingiu 1,15 milhões de toneladas em 2017, tá? Ela conta com 8 mil colaboradores próprios, ou seja, funcionários, além de 12 mil vagas em atividades terceirizadas. A base florestal da Suzano soma cerca de 1,2 milhões de hectares de terra, sendo que 587 mil hectares são destinados à preservação ambiental. Ou seja, ela só pode explorar basicamente metade das suas florestas. Ela conta hoje com 32.500 clientes, ou seja, nenhum cliente provavelmente representa um percentual muito alto da sua receita, ou seja, ela é pouco dependente de um cliente só. A composição acionária atual da empresa conta com 56,4% pertencente ao clã dos Pfeffer, 6,9% à BNDES Par, a Mondrian Investment Partners conta com 6,6% do capital da empresa, e os outros acionistas, o mercado, o free float, pode chegar aí a 29,1% da empresa. Vamos falar aqui também um pouco da governança corporativa, porque é um ponto que a atual administração foca muito. Então a diretoria ela é presidida pelo seu Walter Schalka, é um engenheiro formado pelo ITA e pós-graduado pela FGV, IMD, Harvard Business School, ou seja, altamente capacitado. Ele foi considerado o CEO do ano para o setor de celulose e papel na América Latina em 2015, 2016 e 2017. Ou seja, é muito conceituada a administração da Suzano, tá? O seu conselho de administração é presidido pelo Davi Pfeffer, que também é o chefe do clã dos Pfeffer. Ele estudou administração de empresas no Brasil e possui cursos de especialização em Harvard, Columbia University, na IMD da Suíça, no Aspen Institute, nos Estados Unidos, na Singularity University, lá no Vale do Silício, e em Stanford, também na região americana, ou seja, América do Norte. O dividendo obrigatório da empresa, ele parte por que lógica? Ele é 25% do lucro líquido anual ou 10% da geração de caixa operacional da companhia, no respectivo exercício social, né? E o que eles consideram essa geração de caixa operacional? É o EBITDA ajustado menos o CAPEX de manutenção. Porque empresas que têm uma alta depreciação, elas podem até ter uma geração de caixa muito alta, mas é certo que elas precisam reinvestir no CAPEX da empresa. Por quê? Porque senão essa geração de caixa não se torna sustentável. EBITDA ajustado significa o EBITDA excluindo itens não recorrentes ou não caixa, tá? E o CAPEX de manutenção significa o montante expresso em moeda nacional dos investimentos em manutenção realizados aí no exercício social. Quando a gente fala em termos de segmentos de mercado, a Suzano está integrando aí o segmento novo mercado, que é o mais alto nível de governança na B3. E aqui eu vou falar um pouco da fusão com a Fibria, tentar explicar por alto aí um pouco das condições. Ela foi submetida aos acionistas das companhias uma reorganização societária. E o que estava incluso nessa reorganização societária? Garante a titularidade pela Suzano da totalidade das emissões da Fibria. E por qual acordo isso foi fechado? Por R$ 52,50 a ação, corrigido pela variação do CDI desde o dia 15 de março de 2018 até a data efetiva, ou seja, que eles vão depositar o dinheiro a ser realizado em uma única parcela. Além disso, 0,4611 ação ordinária de emissão da Suzano deverá ser entregue
também na data de consumação dessa operação. Ou seja, foi uma operação dinheiro mais ações. Uma vez consumada a operação, as ações e os ADRs de emissão da Fibria deixarão de ser negociados na B3. Deixa eu só corrigir aqui, ó. A Suzano, ela obteve compromissos firmes junto a certas instituições financeiras internacionais para contratar os empréstimos para fechar essa operação. Com isso, ela totalizou uma dívida aí de 4,5 bilhões de dólares, tá? Então, isso é uma coisa que, caso o preço da celulose dê um mergulho aí, provavelmente as ações da Suzano serão muito penalizadas, tá? Terminado aí esse pequeno overview da empresa, a gente vai entrar aqui nos números propriamente ditos da mesma, tá? Então, lá em 2010, todos esses dados aqui, eles são de uma janela de 12 meses. A Suzano saiu lá de um patrimônio líquido de 3,8 bilhões de reais para os atuais 7,9 bilhões de reais. Deixa eu minimizar um pouco esses dados para a gente vai falar da evolução da empresa, tá? Ela tinha uma receita líquida de 2,7 bilhões de reais, foi para 6,5 bilhões de reais. O lucro EBIT, ou seja, o lucro antes dos juros e dos impostos, que totalizava 1,02 bilhões de reais em 2010, passou para 1,6 bilhões de reais em 2018. O seu lucro líquido, que ele não é um bom proxy para a situação atual da empresa, na minha opinião, era de 245 milhões naquela época, nos últimos 12 meses acabou sendo de 74 milhões. A depreciação, que era de 381 milhões há quase 9 anos atrás, 8 anos atrás, hoje em dia chega em 1,5 bilhões de reais. E aí que a gente vê o tamanho do crescimento da operação da empresa, tá? Ela pagava dividendos na ordem de 6 milhões de reais naquela época e hoje já está aí com a mesma monta. Não, pelo contrário, metade da monta, tá? Então, vamos mostrar aqui um pouco desse gráfico. A gente pega aqui, ó, o gráfico que traduz a evolução da Suzano nesses quesitos que eu considero mais importantes. A gente vê aí como o patrimônio líquido acompanhou essa queda no lucro líquido e no EBIT, devido principalmente a um problema de custos que a empresa teve, já que ela sofreu durante muito tempo com a baixa do real frente ao dólar, já que as suas receitas são em dólar, tá? E aqui, gente, eu vou pegar uma média, só para a gente entender como é que se comportou algumas métricas com relação a Suzano Papel, tá? Vou botar aqui o B13 até o AG13. Então a margem EBIT média nesse período foi de 18% para Suzano. A margem líquida, a gente já está falando de um outro valor, que foi negativo na sua média, 11% negativo. A margem EBITDA, que já adiciona aí a depreciação e amortização, ficou na ordem de 7,5%. O retorno patrimônio líquido, olha como é que foi negativo, gente, na média. Menos 21,5%. Enquanto o payout foi muito baixo, ou seja, 18%. A empresa só conseguiu aumentar tanto o patrimônio líquido dela porque ela fez também uma grande retenção dos seus resultados em forma de dividendos, tá? Então, galera, essa foi a história breve da Suzano Papel. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Ele não tem como objetivo
resolver todos os problemas da empresa para você conhecer ela a fundo, mas essas informações com relação aos resultados e principalmente essa margem líquida negativa nesses últimos 8 anos que me conferem aí a grande convicção de que essa empresa é uma empresa que merece ser especulada e não investida, tá? Isso não significa que a gente não pode criar uma posição de longo prazo, mas você tem que estar consciente de que ao montar essa posição, você vai ter que achar um preço muito baixo com comparação ao valor que ela tem no longo prazo, o valor intrínseco dela. Então, como sempre, Tio Uli acaba por aqui, a gente fecha